Bom, já vamos chamá-lo aqui, o líder indígena que esteve conosco, o Dário Copenau, esteve conosco de manhã, já está conosco aí agora, já conectou, tem que acertar só. Agora sim. Dário, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Olá, boa noite, boa tarde, aqui em Roraima. Outro estado já é boa noite para vocês aí. Você tem sorte aí, está curtindo um pouquinho mais de sol. Dário, você esteve até conosco hoje no Meio Dia em Brasília, com a Kis Vasconcelos. Muito obrigado pela tua presença no debate que foi feito mais cedo, e por isso que eu fiz questão de trazê-lo novamente, porque eu acho que a gente precisa realmente ter gente qualificada, primeiro para entender um pouquinho essa situação dos Yanomami, que de repente veio à tona, né, no fim de semana, aí, através da ministra da Guajajara, da ministra dos Povos Indígenas, essa situação bárbara, né, de uma situação, uma crise humanitária, inclusive com dados aí de mortes de crianças ao longo dos últimos 4 anos, mais de 500 crianças teriam morrido. Eu primeiro queria entender, efetivamente, queria que você descrevesse para os nossos espectadores o que é real dessa situação, porque já tem muita desinformação, já tem muita fake news correndo, e a gente queria entender o que tem de dados concretos de falecimentos de indígenas e os motivos, efetivamente, que levaram a essa situação tão dramática. Bom, novamente, né? Boa noite ao que está me ouvindo e outros os lutadores, apoiadores. Bom, a situação na terra Yanomami é extremamente muito difícil, situação muito alarmântica, desumano. Isso, a sociedade brasileira já reconhece o nosso crise sanitário, especialmente Yanomami e Icuana, e aqui no norte do Brasil, e que se chama Estado de Roraima, Estado do Amazonas. Nós temos território demarcado quase 9 milhões de hectares, e os 2 estados, o Estado de Roraima, Estado do Amazonas, e também somos 30 mil Yanomami que estamos morando hoje em dia. Nós temos 363 aldeias, comunidades. Então, isso é uma situação muito preocupante. Essas redes sociais que está passando a situação muito vulnerável na assistência da saúde Yanomami. Queria dizer, essa informação não explodiu, foi sexta-feira, foi sábado. Isso não. Já falamos há muitos anos atrás, quase 3 anos atrás, e 4 anos atrás, a gente já avisou todas as autoridades brasileiras, nacionais, internacionais, antes acontecer a gravidade de situação do meu povo Yanomami, principalmente as crianças que estão desnutridas, tem muita as doenças que está acatando, como tipo de malária e diarreia e desnutrição e vermes e outras doenças que trazido para os invasores e não indígenas na terra Yanomami. Então, isso, eu fico muito assim como representante do povo Yanomami, eu fico muito assim, não falta de avisa, né? E como nós já, lideranças, já avisamos 3, 4 anos atrás. Então, isso é uma responsabilidade do governo federal, obrigação do Estado brasileiro, ou omissão do Estado brasileiro, que nós temos conhecimento, qualquer cidadão brasileiro, é uma responsabilidade do governo federal para poder coibir esses invasores, para poder cuidar na assistência da saúde especial Yanomami. Então, isso, o governo federal, como o governo anterior, já abandonou e o meu povo Yanomami, e agora vocês estão vendo essa situação que está acontecendo nas redes sociais, né? Então, isso vocês, como sociedade brasileira,
não ouviu o grito dos Yanomami, o pedido de emergência e o socorro. O governo brasileiro não escutou e agora vocês estão vendo esse resultado que está acontecendo, principalmente a atividade garimpo ilegal na terra Yanomami. Vocês têm o costume de fazer informes à FUNAI ou demais autoridades sobre situações como essa? Eu não vi na imprensa recente nada que pudesse trazer esse alarme, esse alerta. Então, por isso que acaba essa surpresa generalizada, né? A gente percebe que esse tema não estava no debate público. E eu me pergunto se vocês você, a associação de vocês e outras que se dediquem ao monitoramento da situação indígena no país, que canais têm sido utilizados e por que vocês acham que isso não estava no debate público? É só um problema de comunicação? Por que, de repente, surge essa informação como uma surpresa? E isso não estava antes, não estava presente antes, apesar de termos, sim, registros anteriores de 2019 ou até anteriores a isso. Eu até tenho aqui registros de outros governos. É uma situação que me parece que ela é histórica e que ela não se resolve no tempo. Mas, primeiro, eu queria só entender quais são os canais que vocês têm utilizado, se vocês fizeram denúncias anteriores e a quem. Bom, então, o governo anterior, o governo Bolsonaro, todos os órgãos competentes já avisamos, né? Essa crise sanitária já avisamos. Fizemos grandes reuniões na Terra Yanomami, como foro de liderança, já caminhou esse aumento de crise humanitária na Terra Yanomami do governo Bolsonaro. Isso já caminhamos para o Ministério Público Federal, própria FUNAI, próprio Ministério da Justiça, próprio Ministério da Saúde e outros órgãos públicos que apoia, que defende o direito dos povos originários do Brasil. Então, isso já avisamos as autoridades locais. Então, isso, nós, como Yanomami, não fomos atendidos, não fomos entendidos. Então, isso é um cenário atual que acresceu bastante de crise, falta de assistência, desvio, remédio, o desvio, verba. Então, isso já denunciamos para o Ministério Público Federal, ele já tem conhecimento, o Ministério Público fez tipo recomendação de reestruturação do posto de saúde e melhoria a assistência, manejo recursos para poder melhorar a assistência. Então, isso já fizemos as denúncias para as autoridades, né? Então, isso não é falta de comunicação. O próprio governo federal tem conhecimento e o próprio Ministério da Saúde, anteriores gestores, já tem conhecimento disso. E outros, e plataforma, e outros organizações internacionais que apoiam a situação de crise sanitária, como a OEA, como Nações Unidas, da ONU, já denunciamos, e Americanos de Direitos Humanos, já denunciamos essa precariedade sobre a situação do povo Yanomami e a situação de desnutrição. Já denunciamos várias organizações públicas e organizações internacionais, e por isso não é falta de comunicação. E agora, como aconteceu, explosão, tipo de alarmante, isso não é falta de comunicação. O governo já sabe, o povo brasileiro já conhece isso. Então, isso... E agora uma situação que resultado que saiu muito preocupante, muito crise, muito vulnerável à imagem, as crianças desnutridas, né? E também, principalmente, vetores que matam as pessoas, atividade de exploração de garimpo ilegal na terra Yanomami. Os nossos rios estão contaminados, as crianças estão tomando água suja e acontecendo... algumas regiões já também ameaças, estrupos, violência, assassinatos. Então, isso, em 2018, 2019, fizemos essa campanha Fora Garimpo. Isso já muitos, o governo já tem conhecimento disso. Então, isso significa, e agora, um resultado
que está saindo na terra Yanomami. Deixa eu te perguntar, o problema maior aí me parece que é o garimpo, né? Porque acaba trazendo toda essa problemática de saúde, de doenças, né? Que são espalhadas, etc. e tal, e de também de interferências, influências negativas ali, de cooptação de mulheres, de homens também, né? A gente percebe que há esse garimpo, a atividade garimpeira na região, ela data da década de 70, né? 70, 80, nós tivemos aí registros históricos de termos nessa região até 40 mil garimpeiros de uma vez só, e isso vem ao longo das décadas, né? Chegamos aí a essa situação. As iniciativas todas que foram tomadas antes em relação ao garimpo local, nenhuma delas me parece que foi bem sucedida, porque o garimpo sempre volta, muitas vezes tem essa cooptação dos próprios indígenas no garimpo. Que tipo de solução você acha que deve haver? Vocês têm uma sugestão de plano para tentar resolver essa situação de uma vez por todas? Porque me parece que ela só piorou ao longo do tempo, né? Nós estamos falando aí de um fenômeno que vem se agudizando, vem se aprofundando desde a década de 70 do século passado. Bom, companheiro, então o problema agora é atual, quase 20 anos atrás, e 30 anos atrás, e 4 anos atrás, é um problema seríssimo, né? O cenário, já repetindo, década de 80 e 86, né? O que você mencionou, 40 mil garimpeiros. Agora são mais de 20 mil garimpeiros e hoje na terra Yanomami. Então isso é um problema problema sério que está acontecendo os fertores mais perigosos do mundo ou atividade garimpo ilegal. E sem garimpo, o meu povo Yanomami não estaria nessa situação. Não estaria as crianças demonstrando nas redes sociais, nas mídias, isso não aconteceria. Então, isso, problemas nós estamos enfrentando, cicatrize de garimpo ilegal na terra Yanomami. O que você está mostrando, essas imagens, nós, como representantes, organizações Yanomami, denunciamos, fizemos esse relatório cicatrize, relatório sobre Yanomami ataque, demonstrando o resultado do governo passado, o resultado dos governos anteriores. Então, essas imagens são de 2019, são de 2020, 21, 22, são recentes. Isso já foi entregue para os órgãos públicos, Polícia Federal, o Exército, FUNAI, Ministério Público, próprio Ministério da Justiça, e caminhamos esse relatório para o presidente anterior. Então, eles têm conhecimento sobre o problema que nós estamos enfrentando hoje em dia, tá? E só para avisar bem clara, só para deixar bem claro, e na rede social, eu estou vendo como muitas pessoas estão preocupadas. Nós, Yanomami, não estamos morrendo de fome. Só para deixar bem claro isso. Por quê? Vocês podem analisar qual cicatriz está impactando a vida do povo Yanomami, a vida da floresta, a vida dos biodiversidade, a atividade garimpo ilegal. Porque garimpo está muito perto e cada vez mais estão violando o povo da floresta, e também crime ambientais está crescendo bastante, como alcoolismo, como prostituição, como a drogas e como outros ilícitos estão levando nas aldeias. Por isso, as nossas crianças que estão em situação neste agora, porque os garimpeiros estão cooptando os pais, os mães, e também crescendo muito a malária, as doenças, a violência, né? Então, hoje, como nós, Yanomami, queremos solução. Amanhã e depois amanhã, desintrusão, garimpo ilegal já
e isso vai salvar a vida das crianças, a vida do povo Yanomami, e nós, como representante, precisamos apoio do governo federal, fazer uma limpeza nesse cicatriz que está matando as crianças e ser humano na nossa terra indígena Yanomami. Perfeito. Por favor, produção, a Dilma se manifestou sobre essa questão no Twitter. Põe o Twitter da Dilma, por favor, Freitas. Ela disse o seguinte: foi preciso Lula, o presidente da República, sério e ciente de seus deveres, visitar o Hospital Indígena de Roraima para que viesse à luz em todo o seu horror a catástrofe humanitária a que estão sendo submetidos os Yanomami. O genocídio Yanomami tem provas, aí ela fala aqui justamente das 570 crianças da etnia que morreram de fome e contaminação de mercúrio. E tem motivação, a cobiça dos garimpeiros que invadiram suas terras. E tem autor, aí sim, ela coloca aqui, Jair Bolsonaro, que defendeu a invasão e negou assistência médica aos indígenas. O povo ancestral, que está sendo dizimado, porque 21 ofícios denunciando tragédia e pedindo ajuda foram ignorados pelo governo anterior. Lula vai garantir-lhes a necessária proteção. Todos os responsáveis, Bolsonaro inclusive, devem ser processados, julgados e punidos por genocídio. Está aí a manifestação da Dilma. Aí eu gostaria de que o Freitas, por favor, colocasse na tela a reportagem publicada aqui em 2010, também falando sobre a postura da Dilma em relação aos Yanomami. Põe na tela, por favor, Freitas. Me parece que... Não, essa é do Lula e o Garimpo Legal. É um pouco a anterior. Tá aí, ó. O Davi Copenaua, que é um líder histórico também aí de vocês, dos Yanomami, essa matéria de 2012, tem uma outra de 2010, e ele dizia justamente, a Dilma não é amiga do índio, ela é inimiga, e fazia uma série de denúncias sobre a postura do governo Dilma Rousseff. Lembrando que a Dilma era mãe do PAC, e mudou a questão da demarcação indígena. Esse foi um dos temas bastante criticados pelo povo de Yanomami e por vários outros povos indígenas, em função justamente de uma nova estrutura que tinha que ter o aval dela, qualquer demarcação. Então, no governo dela, as demarcações também despencaram. Põe aquele relatório que eu pedi, que eu te separei, que estava já na pauta, Freitas, por favor, que tem uma lista gigante de informações que mostram esse problema crônico, como você citou, um problema histórico, né? E que traz aí, olha, chegou a ser feito um manifesto dos povos indígenas de Roraima contra a posição do governo Dilma, Conselho Indígena de Roraima, o CIR, né? Organização dos Povos Macuxi, Wapixana, Ingaricô, Taurepang, Patamona, Sapará, Uaiuai, Yanomami, Iekuana, o Arimi, o Atroari. Então, assim, a gente percebe que há um uso político também dessa crise, né? Odário, qual é a sua opinião sobre o uso político disso? Porque eu acho que você deve concordar conosco que esse é um problema que perpassa diversas gestões, diversos governos, e precisaria ter realmente uma política de Estado, como são as políticas de demarcação. Bom, é uma situação esse histórico, né? Porque isso a gente já pediu de proteção, principalmente os povos indígenas do Brasil, não é os Yanomami, né? E os governos passados, governos anteriores, algumas foram entendidos e algumas não foram entendidos. Então isso, e a gente fez uma denúncias, o histórico, né? E como a denúncia do meu pai e outros indígenas. Então, isso é extremamente importante, relembrando, para poder algumas pessoas, como as autoridades, sentar na mesa, como poder público, para governar o país. Então, isso a gente, como nós indígenas, sempre pede e apoio do governo federal, proteção dos territórios, demarcação terras indígenas, saúde, qualidade, educação, qualidade, sem destruição, mãe natureza. Sempre a gente cobra e sempre a gente pede e apoio do governo federal na proteção, né? Então, isso sobre o que você está me perguntando sobre político, né? Essa é uma palavra, bonito quando a gente fala político, é uma palavra bem assim saudável, palavra bem tipo de representatividade, seu povo brasileiro. Então isso é muito bonito. Mas quando as pessoas entrar num poder,
na cadeira do gabinete do palácio, as pessoas, às vezes, confundem as coisas particularidade, esquece público, esquece o povo da floresta, esquece sua responsabilidade na sua governo, e está na lei, na legislação, qual é o seu papel para governar seu país, mas às vezes pessoas não relembram e não seguem as legislações brasileiras que definem e cuidar a população brasileira, né? Então, isso um pouco difícil, a gente pode entrar, se tiver uma pessoa honesto, pessoa respeitosa, pessoas compromissadas, pessoas responsabilidade do seu povo, então isso, situação do nosso país, seria melhorar a sociedade brasileira, não é por Yanomami. Qualquer cidadão brasileiro somos sofrendo, as pessoas da cidade, as crianças morrendo na rua, as crianças estão se prostituindo, as crianças passando na rua. Então, isso é um trabalho, o governo tem que pensar futuro, as pessoas estão sofrendo no caso de crise sanitária na humanidade. Então, isso a gente tem que pensar qual é a forma de melhoria, que podemos melhorar a nossa situação do crise humanidade no Brasil, né? Especialmente no povo Yanomami, assim que eu entendo nessa política pública. Isso não é o nosso ritmo, não é o nosso cultura, né? Nós temos cultura diferente, a realidade diferente, língua diferente, pensamento diferente, somos protagonismo de defensores da mãe natureza. Dário, eu conversei recentemente aqui no meu podcast, CD Talks, foi ao ar no domingo. Eu conversei com o Carlos Nobre, que é um cientista muito dedicado a toda a questão ambiental, à Amazônia, tem vários projetos de empoderamento, inclusive, de povos ribeirinhos, povos indígenas. Ele fala em fábricas, ecofábricas, fábricas que possam desenvolver, produzir, né, e colocar no mercado produtos da floresta, e fala até na criação de um MIT, né, de uma faculdade dedicada ao estudo, né, da natureza, né, como você mencionou, ao estudo da biodiversidade, ao estudo dos produtos florestais e ao desenvolvimento desses produtos. Quer dizer, é um pensamento que traz um desenvolvimento nativo, né, utilizando o que há a riqueza nativa da região, e beneficiando os moradores dela, e no caso os povos indígenas. Você concorda com esse tipo de atividade? Você acha que é um caminho para que vocês possam buscar o seu próprio desenvolvimento, ou vocês preferem não ter esse tipo de economia, né, do desenvolvimento econômico por essas vias? Como é que você enxerga isso? Bom, é uma situação extremamente muito delicada, né? E como nós, Yanomami, como nós, povo da floresta, já tem específico e com a ligação com a natureza, né? A natureza, ele nos oferece alimentos e nós temos frutas que a gente colhe, a gente come, as frutas são saudáveis. A gente sabe, nesse conexão com a natureza, a gente se conecta, a gente conversa, a gente fala, quais são os limites, né? Então, isso nós temos experiência do povo da floresta e a gente sabe. Então, e já temos desenvolvimento sustentável, existe as plantações, comidas e alimentos, a gente sustenta as nossas crianças e nós temos a capacidade de plantação sem destruição, sem desmatamento, sem queimar a floresta. Nós temos limite, a gente usa
aonde queremos criar os nossos alimentos. Então, isso já temos essa experiência que a gente mora longe, né? Longe da cidade, longe dos municípios. Então, isso já tem uma experiência que a gente usa através de desenvolvimento sustentável nas aldeias, né? Mas quando não tem problema de doenças, de desmatamento, exploração garimpo ilegal, mineração nas terras indígenas, eu acho que a gente não vai conseguir, mas quando não tem um problema, ou situação do mudança climática, e pedimos algumas soluções, e a gente pode fazer isso, né? Mas hoje, eu vou dar um exemplo, a gente está produzindo, como os Yanomami estão produzindo cogumelo Yanomami, a gente está vendendo na cidade semente de cacau, castanha e cestaria, e a gente está usando esse o nosso projeto limpo para poder manter aos parentes, os Yanomami, continuarem e fica na aldeia e protegendo o seu território sem desmatamento. Então, isso a gente está fazendo as nossas atividades econômica das nossas aldeias, né? Então, isso é extremamente importante para falar um pouco isso, né? Mas sobre esse desenvolvimento da sociedade não indígena, é um pouco difícil, né? E entrar nesse sistema de economia, sistema de capitalismo, isso é extremamente muito complexo e nós, quando nós indígenas, a gente está analisando esses, será que tem uma solução e para sobreviver a população indígena do Brasil. A gente, então eu estou entendendo pelo teu posicionamento que você seria absolutamente contra até um garimpo legal, né? Uma exploração legal da região ali, das reservas de ouro, diamante que existem. Estou entendendo que você é contra. Como é que vocês lidam com os integrantes, né, dos povos Yanomami, do povo Yanomami, que acabam sendo cooptados pelos garimpeiros e para trabalhar ali de alguma maneira envolvidos ali? O que vocês fazem? Eles permanecem como parte do povo Yanomami ou eles são expulsos? Como é que vocês lidam com esses integrantes que acabam também se envolvendo na atividade legal do garimpo? Bom, eu particularmente sou contra nessa atividade garimpo ilegal, porque nós indígenas é nossa casa, porque é nossa mãe natureza. Por isso eu sou realmente contra essa atividade garimpo ilegal. Na legislação brasileira não permite destruição. A lei brasileira está bem clara, do artigo 231, fala, dizendo e não tem como destruir a patrimônio da União. A gente tem que seguir a lei brasileira. O que as lideranças não indígenas criaram a legislação brasileira. Isso não existe para destruir patrimônio da União. Então, por isso, eu particularmente, eu estudei também e conhece como funciona a sistema legislação brasileira, onde tem regra e onde tem ampara a lei brasileira. Então, isso, eu particularmente sou contra essa atividade legal, tá? E todos os povos indígenas somos contra. Então, isso não é uma atividade de sobreviver. Não tem atividade de sobreviver. Essa é atividade para matar, sangramento, massacre e morte. E por isso vocês estão vendo esse resultado que está acontecendo na terra Yanomami, as crianças. Então, isso, eu acho que a sociedade brasileira tem que aprender e ler a legislação brasileira, onde não tem brecha para explorar qualquer território demarcado no Brasil. Então, por isso eu sou Dário, realmente sou contra. Falando sobre o que você perguntou, né, e esses cena ruim, cena muito problemática,
do meu povo. Então, a gente tem que pensar o que os Yanomami estão morando na casa deles, área demarcado, homologado e registrado pelo governo brasileiro. Então, isso já diz coibir a entrada dos estrangeiros, coibir a entrada dos invasores. Vamos ter que seguir na lei. Por isso, eu sempre rebato a legislação brasileira, aonde destruição, desmatamento da Amazônia e essas coisas. E por isso, companheiro, eu vou falar a verdade desse destruição mais natureza. Mas eu, como sou povo Yanomami, eu sou povo brasileiro, eu sou legítimo brasileiro, o filho de brasileiro, tem que respeitar a Constituição de 1998. 1988, perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa que para a gente finalizar, a pergunta do chat aqui, o pessoal que está acompanhando a conversa. Muita curiosidade sobre o que aconteceu com as crianças efetivamente. Naturalmente, quando a gente fala de morte de criança, é uma tragédia civilizatória, né? Quando nós não conseguimos garantir a saúde das nossas próprias crianças, de fato, não há o que dizer, né? Nós não temos nenhum tipo de honra como sociedade, não merecemos, inclusive, nem o nome de sociedade, né? Nós estamos realmente num grau de incivilidade muito grande. Há muita curiosidade, o pessoal está perguntando em relação a essas crianças, elas morreram de doenças trazidas pelo garimpo, quais doenças, por exemplo? E em relação às imagens que estão circulando na internet, tem muitas crianças com aparente desnutrição. Você comentou que as crianças não estão sofrendo de desnutrição. Então, que crianças são essas que aparecem com características de desnutrição? Não são crianças Yanomami? Bom, eu esqueci a sua pergunta anterior, eu vou responder em breve. Então, sobre a cooptação, hoje, os garimpeiros estão aliciando os jovens, mulheres, lideranças, por causa de alcoolismo, por causa de arma de fogo, de munição, espingarda. Isso, os garimpeiros fizeram a armadilha muito forte. Não é o total Yanomami, são minorias Yanomami, são cooptados, enganação, e os garimpeiros enganaram os nossos parentes. Então, isso queria deixar bem claro. A gente não pode generalizar 30 Yanomami, tá? Aqui em Roraima, são área de garimpo, e do Amazonas não tem garimpo. Então, isso, maioria da população Yanomami são contra a garimpeiros legais na terra Yanomami. Só para deixar bem claro isso. E, então, isso, minoria, os jovens, minoria, lideranças, foram enganados. Porque garimpeiro, ele promessa, eu vou dar o cartucho, eu vou dar a casa, eu vou dar o dinheiro, eu vou dar o carro, eu vou dar a gasolina, eu vou dar saúde, eu vou dar educação, essas promessas. Então, isso a armadilha do garimpeiro estão usando, por isso os nossos parentes foram enganados através de cooptação. Eu vou deixar bem claro isso, tá? Bom, segunda pergunta, o que você perguntou, então isso é um problema, uma crise, né? Eu vou comparar isso, companheiro, só para deixar bem claro, aonde não tem garimpo, no Amazonas, estado de Amazonas, as crianças estão saudáveis. Tem os pais estão trabalhando, as mães estão cuidando dos seus filhos, tem alimentação, tem caça, tem a roça. Então, isso, a gente pode não generalizar 30 mil Yanomami. Por isso eu estou dizendo, aonde tem área de crítica, área de garimpo, legal, as águas sujas, poluídas, e muitos problemática, trazidos doença na comunidade, na região, aqui na área, o estado de Roraima, né? Então, essas crianças
e foram infectados de malária, de gripe, de vermes, de diarreias. Essas crianças são características de uma doença forte, doença crônica, como um câncer, por exemplo, porque estão tomando água suja, poluída. Isso significa as crianças não são saudáveis, as crianças não são fome, as crianças estão de doentes, de pneumonia grave, as crianças estão de barrigas, são poluídas de mercúrio. Por isso, essas crianças estão sofrendo. As mães, os pais, são doentes. Não cuidaram seus filhos, porque os pais pegaram muita doença grave, como Covid-19, como malária. O ano passado, a gente contabilizou, são surdos de malária, quase 44 mil surdos de malária, sem medicação, sem assistência e sem ir tomar as medicações. Então, isso, a ver com isso, muitas pessoas, fake news, estão caindo, essas imagens estão dizendo que são venezuelanos. Não, é mentira. Essas imagens no Brasil, no norte do Brasil, de Roraima, e as crianças estão sofrendo hoje em dia. Sem garimpo, sem doença, os Yanomami, as crianças não estariam desse jeito. Então, isso é resultado de exploração de garimpo ilegal. Essas crianças estão doentes, não estão subnutridas, apesar de parecerem, é isso? Sim, são doentes e desnutridas, porque não tem acompanhamento de assistência de saúde nas suas comunidades. Estão desnutridas, perfeito. Tá certo. Dário, muito obrigado aqui pela tua participação no Papo Antagonista. O programa e o nosso site permanecem à disposição. Então, eu queria, assim, deixar mensagem, né, para vocês, para todo mundo, para doar ao nosso site, a doações de apoio, arrecadações de dinheiro. Nós temos site de 30 anos da terra indígena Yanomami. Vocês podem doar de recurso, dinheiro, para podermos ajudar, podemos salvar as nossas crianças. Então, isso, a minha palavra fica com vocês aí. E a Ruducará Associação Yanomami, e Ruducará, uma representante política muito forte, e vamos continuar denunciando e como continuar cobrando o governo brasileiro. Muito obrigado pela atenção de vocês.